Apostasia parcial ou final, por Ebenezer Erskine. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6,66. Em que consiste a diferença entre as quedas parciais e temporárias dos piedosos e as apostasias totais, finais e irrecuperáveis dos hipócritas e crentes temporários? A isto eu respondo. Primeiro, o crente, quando é deixado a retroceder ou a cair em algum pecado, geme e clama por causa disso. Isso pesa sobre ele como um fardo demasiado pesado para carregar. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Salmos 40, 12. Eles nunca conseguem se sentir em paz ou satisfeitos, até que sejam restaurados novamente. Um exemplo disso temos no apóstolo Pedro, depois de ter sido deixado a dar aquele passo vergonhoso de negação de Cristo, com imprecações e maldições. Depois que Cristo apenas lhe lançou um olhar, ele saiu e chorou amargamente. Vemos o mesmo em Davi, Salmo 51. Após ter sido culpado de assassinato e adultério no caso de Urias e Batseba, como ele lamenta e chora por sua loucura. E o que mais os fere não é tanto o castigo, mas sim o mal moral da sua queda. Eles não se entristecem tanto por sofrerem, mas sim porque Deus é desonrado e a fé é manchada por causa deles, como vemos em Davi. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Salmos 51, 4. Segundo, nunca encontra descanso ou alívio até que a culpa e a impureza do seu pecado sejam expiadas e lavadas pelo sangue e pelo Espírito do Senhor Jesus. Nem mesmo o mundo todo acalmará suas consciências até que isso seja alcançado. Como diz Davi, após ter cometido aquele pecado terrível, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmos 51, 2. E novamente, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmos 51, 7. Já o hipócrita, quando cai, tenta acalmar os clamores da consciência, diminuindo o peso do seu pecado ou multiplicando seus deveres religiosos. Todavia, ele nunca corre para Cristo, a fim de ter sua consciência purificada das obras mortas. Terceiro, o crente, depois de ter caído, não se contenta apenas em se afastar do pecado e voltar-se para Deus. Ele também anseia por algumas evidências renovadas do favor de Deus e da reconciliação com Ele. Como disse Davi, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Salmos 51, 8. Mesmo que todo mundo o lisonjeasse, nada disso poderia proporcionar alegria, ao menos que obtenha um sorriso do próprio Deus. Quarto, a queda leva o crente a lamentar a corrupção e a depravação da sua natureza. Ele segue o curso do pecado até a fonte, se senta diante dela e chora, reconhecendo que ali está a causa de todas as suas quedas e afastamentos de Deus, como fez Davi. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, 5. Ele ergue os olhos a Deus e clama por graça renovadora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmos 51, 10. Os hipócritas lamentam mais a perda da reputação do que aquilo de perverso que o pecado produz, ou a depravação da sua natureza. Quinto, quando os crentes caem, eles se colocam sob novos compromissos, pela graça, de andar mais intimamente com Deus do que jamais andaram antes. Eles se esforçam para ser mais úteis ao Senhor em sua geração do que foram anteriormente, como fez Davi. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmos 51, 12, 13. Sexto, assim como as crianças que já se queimaram temem o fogo, eles temerão cair nos mesmos pecados outra vez. Para este fim, fazem aliança com Deus, não confiando em sua própria força, mas somente na força dele para o sustentar, como Davi. Sustém-me com um espírito voluntário. Salmos 51, 12. Também em outro lugar.
Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmos 17:5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Salmos 119:5. A partir dessas características das quedas parciais dos piedosos, podemos compreender claramente a diferença entre essas quedas e a apostasia condenável e a defecção total dos hipócritas e réprobos.